voltando do nosso rápido intervalo e, como sempre, com a presença da nossa famosa colinha, material este fornecido pelos amigos espirituais, pelos nossos mentores, que quando estamos preparando o material para podermos gravar, fazer as nossas noites de estudos, gentilmente eles nos fazem localizar, dão a intuição, puxa, o que seria isso? Um conselho, alguma coisa nesse sentido, e às vezes um material que cai, entre aspas, do nada em nossas mãos, que será utilizado nessas noites de estudos. Como sempre, sou eternamente grato a todos eles por nos ajudarem a deixar essa noite de estudos muito melhor, com o material por eles fornecidos. Muito obrigado. Bom, meus companheiros, após este vídeo, nossa querida Magneide fará suas observações, comentários e encerrará a noite com a sua oração. E depois o espaço, como sempre, ficará democraticamente aberto para que cada um possa colocar a sua opinião, a sua visão, algum caos, algum comentário para enriquecer as nossas noites de estudos. Como o anterior já ficou um pouquinho longo, sem delongas, vamos aos estudos, aos comentários. Bom, meus amigos, a pergunta 706 fala o seguinte: por bens da terra, somente deve-se entender os produtos do solo? Materialização ficou da seguinte forma. Aqui a pergunta se refere à terra como o nosso mundo atual, não o solo, onde incrivelmente, respeitando a forma de uso, nada faltará. Por exemplo, o solo do nosso Brasil, tudo que planta germina, floresce, cresce e pode ser usado com as mais variadas finalidades, desde o alimento, moradia e até mesmo produtos ilícitos. Você que planta, não é a terra que é responsável. A terra não escolhe. Mesmo que você plantou produtos ilícitos, eles vão germinar. Aí o uso que será dado a cada um é responsabilidade dos serzinhos encarnados aqui. Voltando aqui, desde alimento, morada e até produtos ilícitos, como falado, ou seja, a frase aqui tudo se planta dá, que é um ditado popular brasileiro. Ele reflete muito sobre a fertilidade da terra. Uma curiosidade, ele é frequentemente associado à carta de Pero Vaz de Caminha, embora a frase exata era em si plantando tudo dá, não conste dos documentos históricos, senão uma adequação famosa sobre a abundância natural do Brasil. Quando ele estava escrevendo sobre a descoberta, veio assim, em si plantando tudo dá. E aí nós acrescentamos aqui tudo que se planta dá. Uma mera curiosidade. Um mentor, o solo é fonte grandiosa do que necessita o homem. No entanto, existem leis que operam nas transformações, cujos produtos as criaturas usam para o seu bem-estar. O parágrafo abaixo agora é muito interessante, nos lembrando de outras riquezas naturais. Não podemos esquecer o valor grandioso do solo, que se enriquece pelas chuvas, os raios solares e os ventos. Tudo isso enxerta a terra de bens imprescindíveis, de modo a fazer que ela produza com maior facilidade no campo dos valores nutritivos e confortáveis. De onde se tiram acaso os alimentos, os agasalhos e demais necessidades que a civilização nos mostra? É da mãe natureza, é da velha e boa terra, cujo nome pronunciamos com carinho e gratidão. Essa casa de Deus, tudo nos serve, mesmo aos desencarnados, como oficina de trabalho e lazer. Ela é uma escola que nos educa, instrui, nos prepara, nos transforma para a nossa evolução, nossa reforma íntima. Não é? Esse planetinho aqui é maravilhoso. Miramês. Os elementos que compõem a Terra igualmente evoluem pelo empuxo evolutivo dos homens. A matéria se intelectualiza pela intelectualidade dos homens, e tudo, sendo que tudo veio de Deus. Tudo se irmana na irmandade dos homens e dos espíritos. Peraí, meus amigos. Voltou. Da alta esfera espiritual,
Se queremos progredir, libertemo-nos das coisas inferiores. Não nos esqueçamos de nos educar, porque, pela educação, abrimos canais para o saber. No entanto, quando de posse dessa qualidade, que possamos pedir a Deus que nos ajude a usar os bens imperecíveis dos espíritos. Lindo. Já paramos para pensar? Se não devemos nos apegar aos bens da terra, certamente não devemos nos apegar egoisticamente aos bens dos espíritos. E quais seriam esses bens? Valores imortais e inalienáveis que o ser humano adquire ao longo da vida. Aquilo que não pode ser vendido, doado, transferido ou retirado de seu titular. É a inalienabilidade, ou seja, né, o fardo é nosso, aquilo que estamos carregando é nosso, e também não podemos tirar e repassar e nem pegar dos outros, né? Mas quais? Virtudes e qualidades morais: amor, generosidade, bondade, sinceridade, compaixão e honestidade. Conhecimentos e educação: sabedoria, autoconhecimento, curiosidade, aprendizado, adquirido que permanece com o espírito após a morte. Temos o crescimento pessoal, desenvolvimento intelectual, aperfeiçoamento moral, paciência e atenção plena. Ações e sentimentos elevados, méritos de boas obras, sacrifícios feitos por amor, empatia e capacidade de encantamento e admiração. E que bacana, né? Sentido de vida, propósito, paz interior, desapego material e a conexão com o sagrado ou espiritual. Quando a gente lê aqui, né, já paramos para pensar, se não devemos nos apegar aos bens da terra, certamente que não nos devemos apegar egoisticamente aos bens dos espíritos. Que mesmo quando a gente pensa virtude e qualidades morais, amor, generosidade. Opa, hoje está difícil, hein? Estou derrapando bastante. Bondade, sinceridade, compaixão, honestidade, sabedoria, autoconhecimento, curiosidade. Não devemos usar esses bens, né? Como poderia dizer, ofender ao próximo com a sua inteligência. Sou muito mais inteligente que você. O amor que eu dispenso aos meus filhos é inigualável. Olha, eu ajudo todos que estão com necessidade na rua. Eu faço palestras, eu faço sopa, eu faço cesta básica para o próximo. Meus amigos, tudo isso aqui, vamos dizer, são bens imperecíveis do espírito. Isso aqui não é mais que obrigação de cada um de nós. Não podemos nos pegar egoisticamente a esses bens, a esse tipo de conduta, né? Subjugando o próximo. Porque eu fiz isso, você não faz. Porque eu sou melhor que você. Eu sou mais culto, mais inteligente que você. Não esqueçamos, tudo que aquele senhorzinho lá dá a nós, ele tira mais rápido do que esse estalar de dedo. Então, vamos usar tudo, o bem da terra e os bens espirituais, para o nosso progresso e aqueles que estão ao nosso lado. E sempre vamos progredir, sempre, sem exceção, ajudando ao próximo. Bom, vamos lá? A 707 agora, vamos tomar uma aguinha, assim vamos ver se a gente não derrapa mais. A pergunta 707, ela nos fala o seguinte: os meios de existência frequentemente fazem falta a certos indivíduos, mesmo em meios à abundância que o cerca. O que se deve atribuir a isso? Meus amigos, deixa eu ajeitar um pouquinho aqui, isso. Aí eu fico melhor enquadrado aqui. Vamos lá, a materialização vem através, já de cara, de um mentor. A abundância sempre nos cerca por todos os lados, em toda parte.
No entanto, necessário se faz que procuremos o de que precisamos nos lugares certos. Cabe a nós entregar-nos ao trabalho honesto para cumprir o que Jesus disse para todos, aos homens: buscai e achareis. A abundância existe, mas é preciso que seja buscada e depois, nos nossos domínios, saber usá-la na medida das nossas necessidades. O que é interessante, olha que interessante na visão de Miramês. O egoísmo dos homens resulta em entrave para toda a terra. As grandes nações, por incrível que pareça, acumulam alimentos, vestes e instrumentos de guerra, enquanto morrem de fome milhares de seus irmãos em toda a parte do mundo. A belicosidade assanha os povos, enquanto a guerra não vem pela ordem natural das coisas. Os dirigentes das nações provocam para que o comércio se ative e as nações menores se amedrontem. Esse comentário podemos dizer que é atual, quando ele fala que em belicosidade são coisas relacionadas à guerra, armamentos, tecnologia, tudo ligado à guerra. Aí paramos para pensar tantas guerras que estão ocorrendo ao redor do mundo. Esse comentário dele, feito, o livro, os comentários dele, de Maia, 1980, coisa do tipo. Mas olha que precisão para 2026, não é? Principalmente nesse ponto, a belicosidade assanha os povos. E quando a guerra não vem pela ordem natural das coisas, os dirigentes das nações a provocam, para que o comércio se ative e as nações menores se amedrontem. Eu te diria o seguinte, quando ele escreveu isso, fazendo esse comentário, ele visitou 2026 e voltou para 1980, coisa perto disso, escreveu esse comentário. Meus amigos, exatamente o que o planeta Terra está vivendo, né? Ai. Como eu digo, os estudos, 1857 o livro, as perguntas, os comentários pelos amigos espirituais são tão atuais que lá na frente, quando houver o estudo do Paulo, da casa de oração lá da frente, lá no futuro, haverá um comentário relativo, com certeza, ao período que está se passando, como esse traduz imensamente o que estamos passando nos últimos anos e nos acontecimentos atuais. Tudo existe com abundância, visando manter o equilíbrio de todos os povos, certo? O que falta é por descuido de quem? Resposta: Deus deu à criatura todos os meios de encontrarem a sua própria felicidade, convertendo-a em conquistas, mas os homens ainda não entenderam essas bênçãos. Deus espera mais ainda, quanto tempo for necessário, a fim de que as almas acordem. Comentário, infelizmente não achei o autor, mas demonstra a bondade do nosso Criador. Ele espera, aguarda, espera mais um pouquinho, sem pressa, até que nós despertemos. Maravilhoso. Podemos dizer que existem dois tipos de alimentos no mundo? O material e o espiritual. Podemos? Sim. Por quê? Conhecemos o material, certo? Mas todos nós buscamos o espiritual. Qual seria o mais importante? O alimento espiritual, nós podemos dizê-lo, que se encontram na palavra de Deus, na Bíblia, frequentemente citada como o principal alimento da alma, comparada ao pão, leite, carne e mel. A Bíblia ensina sobre o caráter de Deus, sua vontade e seus propósitos. Temos outro alimento conhecido como Jesus Cristo, o pão da vida, cuja doutrina, o exemplo, nutre o espírito humano. Temos também como alimentar o nosso espírito através da oração e meditação.
Momentos de conexão direta com o Criador, onde a alma é revigorada e encontra alívio para os seus vazios? Podemos achar o alimento espiritual na prática de bem e amor ao próximo? Ações que promovem alegria, compaixão, edificam as pessoas, funcionam como nutrição para quem pratica, não apenas para quem recebe? O que vocês acham? Podemos encontrar o alimento também nas vibrações elevadas e nos bons pensamentos? Ocultar pensamentos negativos e cultivar uma casa mental limpa, com sentimentos de gratidão e amor de uma forma de alimento que traz a paz? E o que acham de encontrar o alimento espiritual no estudo e a busca por conhecimento? Estudar textos sagrados, obras que elevem a consciência, ajuda a fortalecer a fé, o entendimento espiritual? Qual seria o mais importante para cada um de nós? Lembrando que o alimento do corpo é necessário. Então, é uma junção do alimento material com o alimento espiritual. Aqui nós temos a palavra de Deus, temos Jesus, oração, meditação, a prática do bem, o amor ao próximo, vibrações elevadas e bons pensamentos, o estudo e a busca por conhecimento. Cada um de nós vai se identificar com um destes itens. Qual que é o mais importante? Cada qual vai identificar aquilo que é mais importante naquele momento. A junção de todos, com certeza, em algum momento nós temos um ou outro. E com o passar do tempo, com a nossa evolução, teremos a junção de todos. Aqui vai uma bela reflexão. A felicidade não pode ser doada. A parte que toca a alma deve ser conquistada pelo esforço próprio, como sendo salário do trabalhador. Em resumo, nós não possuímos verdadeiramente aquilo que podemos levar deste mundo. Perdão. Em resumo, nós só possuímos verdadeiramente aquilo que podemos levar deste mundo, o que torna os bens espirituais, educação, virtude, amor, conhecimento, a única propriedade real, enquanto os bens materiais são apenas usufruto passageiro. Eles são conquistados através da vivência de valores éticos e da superação do egoísmo. Esse final todo aqui fica como uma reflexão para cada um de nós. O que é mais importante dentro daqueles alimentos espirituais? E a felicidade não pode ser doada. Parte que toca a alma deve ser conquistada. Como é que nós vamos fazer para atingir essa conquista? Pelo esforço próprio de cada um, que vai se tornar o salário do trabalhador. Mas vale como reflexão. Estamos praticando totalmente o que é possível para no futuro isso ser chamado de salário do trabalhador? E como sempre os nossos antigos falavam, né? Independente da religião ou filosofia, desta vida nada se leva materialmente. Tudo aquilo que levamos vai estar no nosso espírito. A educação, amor ao próximo, a virtude, conhecimento desde que compartilhado com os demais. São coisas que lá no nosso coraçãozinho nós sentimos, né? Hoje acertei. Refletir, façamos uma reflexão sobre isso. Quando possível, vamos olhar no espelhinho e olhar. Você fez tudo o que era possível hoje? Existe um novo amanhã. E aquilo que eu não fiz, errei. Me desculpa. Vou fazê-lo novamente, vou tentar novamente amanhã. Vou fazer as coisas certas amanhã. É isso aí, meus amigos. A nossa noite de estudo hoje ficou um pouquinho longa pelo anterior e com esse, mas eu só tenho que ser grato pela oportunidade que cada um de vocês me deu de adentrar aos seus lares. Foi com um prazer inenarrável receber cada irmão em minha casa. Um grande beijo a todos e amanhã, feliz aniversário, Dona Maria Flor de Maio, a nossa querida Dona Flor. Tchau, fiquem com Deus, um abraço, até a próxima.